Meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo a esta conversa hoje sobre o livro A Busca da Santidade. E hoje nós vamos ter uma conversa sobre um assunto desafiante: a pureza no espírito, a busca de santidade em nossas vidas interiores. Um pouquinho antes de começar esta gravação, estávamos conversando com os líderes participando dessa conversa de hoje. E como nós destacamos, é um desafio manter a vida interior santo e puro diante do Senhor. Mas é tão essencial. Nós temos conversado sobre muitos aspectos da busca de santidade e eu vou dizer que cada aspecto é desafiante, cada aspecto traz mudanças dentro da nossa vida, mas, na minha opinião, há poucos desafios maiores do que controlar a vida interior. Porque podemos ter a aparência de uma pessoa santa, ter o jeitão de um pastorzão, o comportamento de um crente, mas ninguém sabe o que está acontecendo atrás dos olhos. Os pensamentos sendo contemplados, os desejos que estão ali mexendo com o seu coração. E eu vou dizer, na minha opinião, entre os desafios que nós temos discutido em nossa conversa sobre a busca de santidade, isso para mim é um dos desafios principais. Mantendo santidade na sua vida interior, suas emoções, seus pensamentos, suas atitudes. Dr. John Owen, o grande puritano, chamou isso santidade universal. E antes de passar a palavra para o nosso facilitador, o pastor Francimário, hoje de manhã, eu queria só observar com vocês o que Dr. John Owen falou sobre a importância de obediência universal. Muitas vezes nós ficamos satisfeitos com nossa santidade se não provocar um escândalo. Ou nós não vamos nos ficar preocupados se tiver, quem sabe, até um pecado que está ali mexendo muito com nossa vida interior e até o ponto de se expressar em nossa vida exterior. Tem toda razão de se preocupar com essas coisas, sem dúvida. E muitas vezes nós vamos ficar até preocupados porque eu não estou experimentando mais vitória nesta área. Dr. Owen ensinou que não, para você achar poder em todas as áreas da sua vida, você precisa focalizar em obediência universal, ou seja, até seus pensamentos, atitudes, tem que ter até uma luta constante para deixar tudo seguindo a vontade do Senhor. E se priorizar seus pensamentos e atitudes, muitas vezes nós vamos achar a vitória nos pecados e desafios maiores que estamos buscando. Então, meus irmãos, o assunto de hoje é de suma importância para cada um de nós, particularmente vocês que são líderes nas igrejas locais. E para nos dirigir nesta conversa, eu vou passar a palavra para o pastor Francimário, que vai ser nosso facilitador de hoje, pedindo para ele fazer uma breve introdução da sua pessoa e as pessoas que estão participando hoje nesta conversa. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Bom dia a todos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. É uma alegria nesta manhã podemos considerar um assunto tão desafiador, mas também tão necessário para nossas vidas. Eu sou o pastor Francimário, sou pastor da Igreja Batista Manancial, aqui em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Está conosco também o pastor Francisco Pontes, pastor na Congregação Batista Pão da Vida, também aqui no município de Juazeiro do Norte. Nosso irmão Regilânio, membro, e ajuda no cuidado da diaconia e de outros ministérios da Primeira Igreja Batista de Juazeiro do Norte, também aqui
no estado do Ceará. E também o pastor Melquisedeque, pastor da primeira Igreja Batista em Brejo Santo. E o pastor Carlos, que atualmente está em São Paulo, trabalhou aqui há alguns anos aqui no município de Milagres, aqui no estado do Ceará, mas que hoje está de volta, né, à sua terra natal, aí São Paulo, e é membro da Igreja Batista em Guaianazes. Meus irmãos, é uma alegria muito grande ter todos vocês conosco aqui. E, claro, o pastor Mark Johnson também, que está aqui conosco, né? Nos ajudando aqui e interagindo conosco nesse assunto tão necessário e importante para nós. Meus irmãos, hoje nós vamos seguir em frente, vamos avançar na compreensão, no entendimento e, obviamente, na aplicação dessa palavra ao nosso coração, à nossa vida. E a nível de introdução, né, antes de passar a palavra aqui para o pastor Melquisedeque, para ele já pontuar, deixar as suas primeiras impressões aí a respeito do texto bíblico, eu gostaria só de dizer que os nossos pensamentos são tão importantes para Deus como são as nossas ações, e são tão conhecidos por Deus como as nossas ações. Então, pense a respeito disso, reflita sobre isso. Você que está nos acompanhando aí, assistindo essa gravação, busque a santidade. Não perca de vista a santidade. Precisamos perseverar a cada dia em buscar viver uma vida consagrada ao nosso Deus. Isso não é uma alternativa, isso não é uma opção, é um mandamento. Então eu e você precisamos seguir em frente. Pastor Melquisedeque, seja bem-vindo. Eu gostaria de considerar com o irmão o seguinte: de cada um, e essa pergunta aí vai servir aí para o nosso irmão Regilânio, para o nosso irmão também, pastor Francisco Pontes, né? De cada um dos versículos seguintes, escreva uma declaração sobre a importância da santidade em nossos pensamentos. Então, baseado, claro, nessa pergunta, pastor Melquisedeque, quais são aí as suas impressões em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7? Por favor, faça a leitura. O irmão tem aí 2 a 3 minutinhos para deixar aí as suas considerações a respeito do texto bíblico. Graças a paz, queridos e amados. É sempre um prazer poder compartilhar, e em especial desse tema, essa temática tão negligenciada, eu poderia dizer, em alguns contextos na vida cristã. Eu não sei se parte da premissa exatamente do medo de tratar um assunto tão polêmico, no entanto, necessário. E aqui em 1 Samuel 16, 7, diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor disse a Samuel: Não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê o que o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração, para o interior. Às vezes nós percebemos que as nossas ações não condizem, pastor Francimário, com aquilo que está em nosso coração. O pastor Mark Johnson, de forma muito feliz, fez a introdução nos fazendo entender que talvez uma das coisas mais difíceis na vida cristã é você ser o que você é, e não aquilo que você aparenta, ou não aquilo que você deva, né, diante das circunstâncias. Quando se trata, inclusive, na área ministerial, é mais complexo ainda, porque nós, como pastores e líderes, temos, às vezes, que nos comportar de uma forma digna, de uma forma coerente, de uma forma honesta, só que nem sempre estamos sendo honestos. Talvez temos tido uma aparência honesta, temos transparecido exatamente uma vida, e isso acaba prejudicando, inclusive, na própria formação daqueles que estão por nós também nesse processo. Não estou dizendo que eu tenho que estar expondo os meus problemas e os meus defeitos às pessoas. O que eu tenho que entender é que eu preciso melhorar na minha vida interior para que as minhas ações correspondam àquilo que eu vivo.
Então, é um desafio, e esse tema, essa área, isso é muito mais nítido, é muito mais abrangente do que o que a gente pensa. Então, de acordo com esse texto em particular, a gente sabe que foi da escolha, inclusive, do rei Davi, que foi no processo para que pudesse ser escolhido o próximo rei, o sucessor de Saul. E aí o profeta vai exatamente até, o sacerdote vai até a casa, né, do pai de Davi, e lá começa a fazer, ou observar exatamente aqueles que poderiam ter uma característica para um rei, e talvez seja esse um defeito, inclusive um defeito denominacional. Eu lembro-me bem, na minha época de membro da igreja, que as escolhas dos pastores ou do pastor da minha igreja partia muito da premissa da aparência. Traz o cara, ele prega, se ele pregar bem, ele é um ótimo pastor. Né? Acho que alguns amados aqui vão lembrar disso. Né? Havia exatamente esse entendimento de que era a aparência que importava. Então, se o cara prega bem, joia. Né? E muitas vezes, eu lembro quando o meu pastor, que foi quem me discipulou, chegou, eu acho que alguns devem ter conhecido o pastor Etelvino, se não conhecer, vão conhecer. O cara era muito feio, pequenininho, né? A aparência, eu digo, Senhor, é esse que vai dirigir a tua igreja? E foi uma bênção, porque ele tem um caráter, ele tem uma vida com Deus muito profunda. Tinha não, tem, é vivo até hoje, né? O pastor Etelvino. Então, eu espero que realmente a minha vida não seja apenas essa aparência, em que as pessoas olhem para mim e digam assim, isso é um pastorzão, isso é um pastor, sabe que... Não, queridos, precisamos realmente ser sinceros diante de Deus com aquilo que as pessoas não veem. Nós aparentamos muito, externamos muito e esquecemos que a essência é o que mais importa. Que Deus nos ajude a entender isso de acordo com esse texto em particular. Amém, pastor Melquisedeque. Você me lembrou de uma questão que a gente até precisa repensar, né, de uma forma geral, como pastores, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né? Nós sempre precisamos avaliar em primeiro lugar o caráter, a conduta e não a oratória daquela pessoa, né? Eu sei que, como o senhor bem disse, em muitos lugares o que é considerado é a oratória e o diploma da pessoa. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. É o caráter, a vida com Deus, né? Irmão Regilânio, nos ajude na compreensão, meu irmão, seguindo essa mesma linha de pensamento. Salmo 139, versículo do 1 ao 4. Irmão, por favor, tenha aí seus 2, 3 minutinhos para ponderar aí sobre esses versículos. Amém. Bom dia a todos os pastores, bom dia a vocês que nos assistem. Eu estava aqui olhando, pastor Francimário, e vou trazer a mensagem da palavra de Deus, na paráfrase, né, da tradução A Mensagem, que eu achei bem esclarecido para entendermos melhor o que diz. Ó Eterno, investiga minha vida, faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti, mesmo de longe. Sabes o que estou pensando, sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que vou dizer antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho para trás de mim e lá estás. Depois para cima e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Eu li até o versículo 6 para a gente poder juntar com aquilo que o pastor Melqui falou. Muitas das vezes nós deixamos de ser verdadeiramente transparente, muitas das vezes, porque não queremos ser confrontados, não queremos, muitas das vezes, que pessoas próximas vejam os nossos defeitos. Como o pastor Melquisedeque falou, não é questão de expor e falar, mas é questão de, muitas das vezes, nós escondermos aquilo que está guardado debaixo da pedra em nossos corações. É como bichos que acabam crescendo, bichos que acabam aparecendo, à toa aqui em quintal, em sítios, aquelas pedras, quando você tira, é o que você mesmo vê. Por quê? Porque nós tentamos esconder isso de Deus, tentamos esconder isso de pessoas que podem nos ajudar. Interessante que essas últimas semanas, não só tratando da santidade, mas também dos estudos aos sábados,
nós vemos que foi falado muitas vezes, um amigo de coração. Pedir a Deus um amigo de coração. Não só um amigo de coração, mas é ser sincero. Eu fico imaginando por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Não seria porque, às vezes, ele fechava a porta do seu quarto, entrava, botava o joelho no chão e falava para Deus as suas angústias, os seus temores, os seus medos, as suas fraquezas. Falava para Deus os seus desejos pecaminosos que estavam guardados em seus corações, não trazia à tona. Então, Deus sabe tudo isso na nossa vida, mas nós, muitas vezes, não queremos expor isso nem para Deus e nem para alguém. E isso, pastor Francisco Mário, é o que tem, ao meu ver, derrubado muitos líderes, infelizmente, porque cobram a santidade de alguém, algo que não vive interiormente, não é exteriormente, é interiormente, é de dentro para fora, é do coração para fora, é de dentro de casa para fora, para a sociedade, para a rua, para o bairro. Então, ao meu ver, a aplicação que eu trago para mim é isso, colocar o joelho no chão, confessar a Deus os pecados, abrir dói, gente. Ó, meu amado, você que está nos assistindo nesse momento, meu amado, minha amada, dói, pode ter certeza. Você vai ter vergonha, mas dê o primeiro passo. Fale para Deus. Peça a Deus uma pessoa temente a Ele, onde você pode falar. Uma pessoa que não tem medo também de falar, que comete erros. Para mim, esse é algo que nós, líderes e pastores, tem que estar bastante atento, pastor Francisco Mário. Saber que Deus não somente sonda, Ele investiga a nossa vida, Ele olha dentro de nós. E não adianta a gente olhar para cima, para baixo, Ele está lá, Ele está vendo. E Ele sabe, no íntimo do nosso coração, o que temos, o que tememos, e aquilo que os nossos olhos acabou cobiçando e nós não falamos e não tem como ser tratado. Amém, irmão Regilânio. É tempo de tirar a pedra, né, meus irmãos? É tempo de deixar Deus tratar com o nosso interior, com a nossa alma, o nosso coração. Pastor Pontes, por favor, meu irmão, gostaria de ouvi-lo a respeito de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Seguindo essa mesma perspectiva, por favor, deixe aí as suas impressões, suas considerações a respeito desse texto, por favor. Pastor, liga o microfone, por favor, querido. Bom dia a todos, a graça e a paz, desejo felicidade, um dia abençoado para todos os amados que estão nos ouvindo nesse momento. 2 Coríntios 7:1 diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, queridos, é necessário que nós possamos estar constantemente vivendo uma vida em busca da santidade. Para tanto, é necessário que haja da nossa parte interesse em ler as Escrituras, e as Escrituras, a palavra de Deus, vai nos purificando, vai nos limpando. A iluminação do Espírito Santo vai nos dando entendimento da sua palavra. Nós temos uma promessa que Deus, Ele está conosco. Paulo, capítulo 6 de 2 Coríntios, ele fala das suas dificuldades, mas fala da sua confiança em Deus. E ele, logo no capítulo 7, ele pede, né, que os irmãos se aperfeiçoem na santidade. Precisamos entender que não é apenas a preocupação com o corpo físico, que devemos ter cuidado, mas devemos, a cada dia mais, nos aperfeiçoar na santidade, no temor de Deus. E veio a lembrança, o versículo está lá em Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7.
que diz assim, Jesus diz, né, claramente, Marcos 7, do 20 ao 22, e continuou, o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, devemos procurar a higiene mental através dos ensinamentos da palavra de Deus. Precisamos estar nos purificando. Não adianta apenas ser visto como uma pessoa de boa aparência. Não adianta ser visto apenas como uma pessoa de boas obras, caridade. Não adianta dizer para os homens que mostrar para os homens que você é uma coisa, quando na verdade para Deus você é outra. Precisamos entender isso claramente em nossas vidas. Obrigado, meu querido. Amém, pastor Pontes. Deus abençoe, né? Certa feita eu li que os olhos são as janelas da alma, né? E de fato nós precisamos ter isso aí muito claro e lembrar, né, dessa questão que é muito importante. Gostaria de ouvir também o pastor Carlos. Pastor Carlos, compare sua própria vida de pensamento com o padrão que nos é dado em Filipenses 4:8. Eu vou pedir que o senhor leia esse versículo. Quais são os tipos de pensamentos que você precisa evitar? Quais são os tipos de pensamentos que o Senhor precisa cultivar, né? Então, o senhor pode, por favor, fazer a leitura de Filipenses 4:8 e aí, claro, deixar suas considerações. A palavra em Filipenses 4:8 diz assim, a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Eu, antes de colocar essa palavra, eu vi algo muito interessante aqui, porque no início desse capítulo aqui foi nos colocado a seguinte questão: se eu pudesse colocar numa tela todos os seus pensamentos contemplados na semana passada, ou ontem, ou hoje, né, você teria que sair da sua cidade. Dr. Bridges fez essa pergunta em uma reunião. E ele colocou algo interessante, porque o cenário que ele olhou assim no semblante das pessoas, ao mesmo tempo em que elas riram, o semblante, na verdade, mudou de um sorriso para um pensamento verdadeiro. Então, eu queria pensar que, nesse sentido, se eu fosse comparar aquilo que eu já vivi, aquilo que eu fui, irmãos, eu trabalhei em uma locadora. Antes da minha conversão, essa locadora ela tinha mais de 1.000 e poucas fitas pornô, que, na verdade, era o carro-chefe da locadora. Cada uma fita comum saía 2, 3 das fitas pornôs. Após a minha conversão, estava marcado um batismo. E eu me recordo muito bem que era o dia da profissão de fé para o batismo à noite. E eu não fui na profissão de fé, mas fui no culto à tarde. Não quis nem ir no culto das 7, que seria o batismo. Fui no culto das 5. E o pastor passou por mim, colocou a mão no ombro e disse assim:
que aconteceu? Falei, pastor, amanhã ou terça eu vou no seu gabinete e lhe explico. E falei a ele, eu não poderia me batizar com tanta porcaria dentro da minha locadora. Como é que eu iria falar de Jesus para uma pessoa quando o camarada me trouxesse uma fita e colocasse no balcão? Então, eu não vou fazer isso. E eu vi muitos conselhos de irmãos amados, claro que todos eles importantes, né? No sentido de, não, mas você não era crente, agora você vai passar a ser crente. Eu falei, não, mas eu não entendo isso. E, conclusão dos fatos, falei para o meu filho, eu estou tentando a semana toda retirar isso e não consigo. Falou, pai, eu vou perder um dia no serviço, na sexta-feira eu vou lhe ajudar. E aí nós fizemos na sexta-feira um rapa. Peguei todas aquelas fitas, tirei. Coloquei tudo desenho infantil lá dentro. Quando aquelas pessoas que entravam dentro, porque havia uma cortina separando, elas saíam com a fisionomia, porque meu apelido é o Calé. Ô, Calé, cadê as fitas? Falei, tá aí. Não, aquelas outras fitas. Falei, não tem mais. Como não? Falei, não tem mais, meu querido. Essas fitas não são boas para você, não são boas para mim, eu não vou. 90% eu perdi as clientelas, mas eu me batizei. E após determinado tempo em que eu tirei, eu fiz aquilo que Paulo diz quando alguém tinha alguns livros de magias e os queimou. Eu queimei todas as fitas. Deu até bombeiro de tanta fumaça preta que saiu. Mas eu entendi que era a mudança, que tinha que ser mudada a minha vida, que não condizia com uma verdade que eu estava lendo, que eu estava agora compreendendo. Isso no começo da minha conversão, não tinha ideia nenhuma. Então, eu quero pensar nesse sentido, irmãos, que se há algo de virtude, essa virtude vem do Espírito na minha vida, que me moldou, que está me transformando, que está, na verdade, ainda me lapidando, porque, irmãos, não é fácil o nosso pensamento. Eu duvido que alguém que passe e que os olhos não enganem. Seja lá o que for que você olhe, seja lá... Às vezes as pessoas, eu perguntava assim, preste minha atenção, se eu disser que uma moça é bonita, eu não estou desejando ela. Porque eu posso dizer que o rapaz também é bonito. Isso é apenas um modo de olhar para a pessoa e vê-la. Mas o desejo do coração é o que mata. Jesus disse que para você adulterar não precisa praticar, basta pensar. Então, eu quero pensar que, nesse sentido, o exercício divino que existe em nós é buscar aquilo que é a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, a imagem que nós somos realmente em Adão, perdido, e hoje em Cristo nós estamos sendo restaurados. Então, se eu entender que nós somos resgatados desse pecado e da morte para proclamar diariamente as virtudes de Jesus em mim, eu tenho que me pôr todos os dias diante de Deus, eu tenho que me colocar sempre no altar de Deus e dizer, Senhor, som do meu coração, porque Tu sabes quem eu sou. Tu conheces os meus pensamentos. Eu não tenho como negar qualquer outro de tipo. Então, os pensamentos são os mais diversos possíveis, até a questão das pessoas, por que elas fazem, por que elas não fazem aquilo que Deus quer, enfim, né? E o que eu quero cultivar? A mente de Cristo, o caráter de Cristo. Eu preciso ser moldado a isso. Pedro vai dizer em 1 Pedro 2,9 assim, mas vós sois a geração escolhida, sacerdócio real, a nação santa, um povo peculiar para que anuncieis os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa ou para a sua maravilhosa luz. Sair das trevas, irmãos, é obra do amor de Cristo por nós. Andar na luz depende de mim, depende de você. É a nossa parte. É nós que temos que dizer não ao pecado, negligenciarmos o pecado em todas as esferas, seja ela
mentalmente, seja ela presencialmente, é dizer não, não, não e não. E tudo isso, como nós estamos vendo e veremos aí a seguir aí, nós dependemos de uma única pessoa para que nós tenhamos êxito, do poder do Espírito de Deus que habita em nós, para que ele realmente freie a nossa mente quando ela estiver extrapolando a vontade de Deus e para que ele ilumine a nossa mente para podermos ser o receptor da palavra de Deus que é viva e permanente. E eu penso que, nesse sentido, todo cristão deve se reportar a Deus para pedir clemência, para pedir benevolência, para ser moldado e lapidado segundo a mente de Cristo. Amém, Pastor Carlos. Obrigado por compartilhar, né, esse momento da sua conversão, né? Algo que só o Espírito Santo pode fazer na vida de um homem, de uma mulher, mostrando, revelando o pecado e, claro, a pessoa se arrependendo e abandonando, deixando o pecado. Eu quero passar a palavra aqui para o pastor Mark Johnson, mas eu quero fazer isso com uma perspectiva, pastor Mark Johnson. Considerando tudo que foi falado até aqui, até esse exato momento, né? Sabemos que hoje nós estamos vivendo um tempo de quarentena, né? E já fazem 4 meses que nós estamos fechados, trancados, né? Nós estamos aqui em Juazeiro do Norte, está indo aí para 21 dias de lockdown, fechamento rígido, total. E eu gostaria de lhe perguntar, pastor, eu sei que tem muita gente hoje, eu diria que talvez quase que 100% da população brasileira tem uma televisão dentro de casa, né? Então, eu sei que a televisão em si, o fato de ter uma televisão em casa não é pecado, mas aquilo que passa na telinha e aquilo que eu escolho assistir, isso pode se constituir um grande problema. Então, pensando nisso, pastor Marcos, qual seria a sua orientação bíblica para aquela pessoa hoje que está refém do Netflix, ela está refém da pornografia, ela está refém da internet, Por exemplo, eu já atendi pessoas que o marido ia dormir altas horas da madrugada porque estava no computador vendo pornografia e o casamento estava indo pelo ralo. Então, assim, qual é a sua palavra para essa pessoa que está lutando contra o Netflix, a pornografia que pode ter lá no Netflix, pode ter em outros canais? Qual seria a sua orientação para esse irmão em Cristo Jesus? Por favor, com a palavra. Obrigado, pastor Francimário. Deixe-me fazer algumas observações. Em primeiro lugar, em geral, sobre nossa conversa. Vocês, meus amigos e amigas assistindo a esta conversa até este ponto, eu vou dizer que vocês estão ouvindo nada menos do que aplicação profética da palavra de Deus. Aplicação profética da palavra de Deus. Esta é uma conversa que precisa ser compartilhada em todo o meio evangélico brasileiro. É tão importante. Respondendo à sua pergunta, pastor Francimário, mais uma vez, eu vou falar honestamente, nesta hora em que estamos vivendo, há poucas perguntas mais importantes pastoralmente falando. Como pastor. Por quê? Fato. Violência está aumentando, violência doméstica está aumentando durante este período de quarentena no mundo inteiro. Fato. Fato. Uso da pornografia está aumentando o mundo inteiro durante este período de quarentena. Fato. Violência doméstica em todo sentido contra crianças também está aumentando durante este período de quarentena. Fato. Fato, nem os evangélicos fiquem isentos a estas tentações. Fato. Então, a situação é muito séria. Então, o que nós precisamos fazer? Começa com vocês sendo desafiado de abraçar nada menos do que o exemplo que está sendo destacado aqui
nestes versículos. Então, deixe-me falar alguma coisa sobre uma imagem que explica o que está acontecendo nestes versículos. E depois disso vou responder diretamente a questão de fazer o que com esta imagem. No brasão do grande reformador João Calvino, há uma mão erguida diante dos céus. Dentro daquele brasão há um coração que está em chamas. E embaixo está escrito Coram Dei, traduzido, um coração diante da face de Deus. Isso foi até o desejo do reformador João Calvino, ter um coração em chamas diante da face de Deus. A primeira pergunta para todos nós nos perguntar é, diante de Deus, que tipo de coração nós estamos oferecendo a Deus? Um coração endurecido? Um coração esfriado? Um coração empodrecido? Como as coisas que o pastor Francimário está perguntando. Um coração fedorento sendo oferecido diante de Deus. Nós precisamos tomar uma decisão. A primeira coisa que precisamos fazer é que tipo de coração nós vamos oferecer a Deus. O que os líderes têm falado hoje de manhã é nada menos do que um coração em chamas, ou seja, totalmente ardendo para a glória de Deus, seja adequado. E a chave da vida cristã, este assunto é tão importante, pastor Francimário, porque literalmente os pastores, os irmãos estão destacando. Isso é a chave da vida cristã. Pode ser pentecostal, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser... Não faz muita diferença, não. Pode passar a vida inteira só falando do Espírito Santo e ainda não pode fazer tanta diferença, não. O que faz diferença é que tipo de coração você está oferecendo diante de Deus. Aquele coração está em chamas, ardendo para satisfazer Deus, é só isso que faz diferença. Eu tenho toda plena convicção que você poderia ser cheio do Espírito Santo e nunca uma vez na sua vida pedir que você seja cheio do Espírito Santo. Se oferecer um coração em chamas diante do Senhor. Eu vivo diante da face de Deus. Agora, pastor Francimário, respondendo diretamente a esta pergunta, porque agora eu vou falar honestamente, estamos conversando sobre a louça fina do coração humano. Você está falando sobre as coisas que vão me deixar envergonhado. Eu já falei com os pastores um pouquinho antes sobre a minha própria peregrinação de se afastar cada vez mais das coisas que não estavam me levando na direção certa. Deixe-me falar alguma coisa. Cada afastamento de alguma coisa que não estava me ajudando, agora eu posso olhar para trás e dizer, eu não perdi nada. Não perdi nada. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte, primeira coisa, que tipo de coração estou oferecendo a Deus? E seja honesto. Seja honesto. Porque coisa mais fácil, falar a coisa certa, atrás dos olhos, seja mentiroso. Não seja mentiroso. Que tipo de coração está sendo oferecido? Está cheio de desejo sexual? Precisa parar. Está cheio de amargura? Precisa parar. Está cheio de inveja? Precisa parar. O que você precisa fazer? Pare de aumentar o fogo de desejo que está em seu coração. Então, simplesmente, eu não estou dizendo pare de assistir televisão. Não estou dizendo pare de assistir filmes. Eu estou dizendo pare de fazer coisas que você já sabe, honestamente, estão aumentando os desejos, os pensamentos não apropriados. Ponto final. Quem sabe, inicialmente, você vai até mudar bastante seu comportamento. Até tiver condições emocionais
de ter mais disciplina. Mas se chegar ao ponto que enfraquecer, precisa parar. Sobre pornografia, deixe-me falar isso diretamente. Irmão de Deus, não faça. Pare agora. É 30 dias sem parar e você pode até acalmar, mas requer 30 dias. Se não conseguir isso em 30 dias, você é uma pessoa viciada. Você está precisando de ajuda e prestação de contas em tudo. Seja humilde. Não dá trégua aos desejos pecaminosos em seu coração. Combate, batalha contra e não esteja alimentando qualquer coisa que pode até provocar esses desejos que não combinam com a vontade do Senhor. Isso queria dizer mortificar a carne. É reconhecer que tipo de coração sendo oferecido. Seja honesto sobre aquilo que está acontecendo na sua vida. Terceiro, tome decisões concretas sobre o que você vai fazer para mudar o cenário. E se precisar, busque um irmão da alma, que você pode falar diretamente, estou lutando com isso, me ajude a andar até receber a vitória do Senhor. Obrigado, pastor Francimário, por essa pergunta tremenda de aplicação. Meus irmãos, obrigado por abrindo seu coração na aplicação da palavra hoje de manhã. Amém. Obrigado, pastor Marcos, aí também pela sua contribuição. Meus irmãos, como Paulo disse, miserável homem que sou. Que Deus nos ajude e que nós possamos olhar para o nosso interior e falar: Espírito Santo, esquadrinha a minha alma, o meu coração, revela aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, e tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Ou como disse o cego Bartimeu, tenha pena de mim, Jesus. Que o Senhor nos ajude e que a cada dia nós possamos reconhecer. Não dá, eu aprendi aqui, pastor Marcos, não dá para namorar com pecado. Não dá para namorar. É coisa séria. Vamos tomar cuidado. Nesse momento, eu quero dirigir mais uma pergunta aí ao pastor Melquisedeque. Pastor Melquisedeque, como nós pensamos, é diretamente afetado pelo que vemos e ouvimos. Eu gostaria que o senhor considerasse Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Então, você pode explicar aí os padrões da Bíblia nestas duas áreas, Aquilo que vemos e ouvimos. Por favor, deixe as suas impressões aí, 3 minutinhos aí, para o irmão poder falar conosco. Obrigado. Obrigado, Mário. 27 diz: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. É complicado, até mesmo você tentar exemplificar um texto tão simples de aplicação, porque está muito claro, o versículo em particular nos dá diretamente o que nós estamos tratando hoje, o que parte exatamente do interior do nosso coração, aquilo que vem de dentro, aquilo que sai exatamente do nosso interior, ele tem nos feito falhar e pecar muito mais do que o ato de ir lá e fazer a coisa errada, tocar naquilo que não deveria. E, amados, eu posso dizer, como foi citado pelo pastor Francimário, miseráveis homens que somos. Olhar para essa realidade e não ter uma vida de busca constante pela santidade, é impossível alguém na vida cristã vencer. A palavra é simples, é impossível, porque nós vivemos bombardeados por todos os lados, de todas as formas. Se nós evitamos, por exemplo, acesso às redes sociais ou acesso a canais de televisão abertas ou qualquer outra área que nos leva exatamente a essa área de pecado, nós temos no nosso dia a dia constantemente. O problema é que nós começamos a ver
dentro desse contexto, as próprias igrejas se adaptando, como foi mencionado no estudo, também o pastor Mark Johnson, na sua palavra no YouTube, nos trouxe Romanos capítulo 12. Nós estamos, muitas vezes, nos amoldando a essa característica, e eu falo isso até mesmo de forma triste, mas igrejas estão se adaptando àquela ideia, não vou nem dizer do namoro com o pecado, mas de flertar com ele. Eu não vou nem para um namoro. O namoro é uma coisa mais profunda, Francimar, já é um relacionamento. Aqui nós estamos falando de flertar com o pecado. Alguns que estão nos ouvindo não vai nem saber o que é flertar, mas é aquela paquera que no passado os nossos avós namoravam nas janelas e passavam aquela piscadinha de olho. Aquilo é flertar. Então tem muita gente flertando com o pecado. E às vezes você quer tratar de uma forma mais... E claro, eu não estou falando do meio batista, eu falo do meio cristão de uma forma geral. Nós estamos nos deixando levar pelos costumes normais. É só uma veste, é só uma mágoazinha que a gente guardou por mais de um dia. Qual o problema da gente ficar com um sentimento rancoroso? O que é que tem uma invejazinha do pastor que tem uma Hilux, do pastor que tem um carro mais excelente do que o meu? Qual o problema disso, querido? Isso é flertar com o pecado. Aqui trata do adultério, mas é muito mais profundo do que isso. Existem outras áreas que estamos muitas vezes propícios, que a sensualidade. Vigiamos tanto na sensualidade que acabamos esquecendo de outras áreas que são primordiais na caminhada cristã. Talvez a ideia da imoralidade sexual pelo bombardeio, pelos ataques que temos enfrentado, mas muitas vezes nutrimos sentimentos por colegas de ministério, porque pensam diferente da gente, porque tem uma forma diferente. Eu conheço pessoas que se intrigam porque ministerialmente não se bate. É de uma linha diferente da que eu tenho. E eu pergunto, e nós não temos tido a mesma atitude em algumas circunstâncias? Será que nós não temos também nos comportado fazendo com que o desejo, porque aqui está falando do adultério, mas é qualquer coisa que no meu coração é alimentado como sentimento da prática. Eu posso não estar praticando, mas o sentimento é pecaminoso. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude para não flertarmos. Não é nem namorar, é flertar, é dar uma olhadinha. É aquela passagem rápida, né? Passou o canal e você diz, eu vou só dar uma olhadinha no canal, vou voltar bem rapidamente para dar uma olhadinha nele, mas assim, eu não vou pecar, é só para me ver aqui como é que funciona esse negócio. Fujamos em nome de Jesus. Precisamos. Minha esposa acordou hoje com o versículo na boca, né? E na cabeça dela. Hebreus, que foi dos estudos anteriores, Hebreus 13:5, né? Não tenha um sentimento de avareza, não nutra um sentimento de avareza no coração. O que é isso, mulher? Tu amanheceu pensando nisso, né? Ele foi para a parte final, Deus está com você, Deus nunca te desamparará. E o versículo inicialmente está dizendo, cuidado com o coração. Cuidado com o coração. Tem coração que está nutrindo um sentimento contrário. Às vezes é avareza. Às vezes é outro tipo de sentimento. E o Senhor está me chamando hoje a termos cuidado. Obrigado, pastor Constantino. Pastor Melquisedeque, é isso aí, meus irmãos. Eu estava lembrando aqui, enquanto o pastor estava falando, pastor Melquisedeque, tem um livro, meus irmãos, que eu quero recomendar, chamado A Batalha de Todo Homem. É um excelente livro, vale a pena você ler esse livro, tá? Ele vai tratar sobre esse aspecto, tá? Da sexualidade, então vale a pena dar uma lida. Meus irmãos, a hora está indo embora, já são 11 horas e 12 minutos. Eu vou pedir que os irmãos sejam assim, bem objetivos, no sentido de ter 2 minutinhos, porque eu quero finalizar esse estudo, que é de suma importância para todos nós e para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Então, quero passar agora a pergunta do nosso irmão Regilânio, baseado em Gálatas 5:19 ao 21, irmão Regilânio. Qual desses atos da natureza pecaminosa listado nessa passagem são mais aptos a estar presente
em cristãos, né? E quais são os mais perigosos para você, pessoalmente falando, em sua vida? Com a palavra, irmão Regilânio. Amém, pastor. Vamos lá. Vai ser também uma outra paráfrase, dessa vez a palavra viva, né? A tradução viva. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas, críticas, o sentimento de que todo mundo está errado, menos aqueles que são do seu próprio grupinho, e haverá falsas doutrinas, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Amados, olha, no porquê essa tradição? Porque ela é muito clara. Paulo está falando, Deus está falando através da vida de Paulo para cada um de nós, para vocês que nos assistem nesse momento, que tudo isso a gente vivia em outrora antes de Cristo habitar em nós mediante o Espírito Santo. Antes do Espírito Santo vivificar a nossa alma, antes dele chegar e trazer o sopro de sua vida em nossa alma hoje. Então, isso tem que ficar para trás. Agora, bem verdade tem que ser dita, que aqui eu não sei se por uma má teologia, não sei se por uma falta de acompanhamento, né? Hoje nós temos percebido muito isso. Pessoas que, após a sua conversão, elas não são confrontadas com esses pecados a qual outrora viviam. O exemplo que o pastor Melk falou deixa isso muito claro. O que o pastor Carlos falou também, não tem o que se discutir. E cada um de nós for falar de alguma coisa a respeito da sua vida, daquilo que lhe prende, daquilo que Deus pede para você negar. Eu vou usar até um termo que assim não gosto muito, mas há necessidade nesse momento. Qual o Isaac da nossa vida que nós não queremos imolar diante de Deus? Porque isso vai trazer prazer ao Espírito de Deus em nós, porque nós estamos matando, nós estamos se negando, nós estamos dizendo assim, Senhor, não é mais sobre mim, é sobre ti. Senhor, não sou mais eu, é o Senhor. Senhor, não é mais a minha vida, é a sua vida em mim. Então, quando a gente vê essas inclinações erradas, coisa da velha natureza, coisa daquilo que nós vivíamos antes, não quer dizer que isso não nos assombra em algum determinado momento da vida. Isso não quer dizer que a velha natureza humana não tenta sobressair nos lembrando, ou até mesmo como algo que ficasse ali, como o tendão de Aquiles machucando. Não, não é isso. Ele está simplesmente dizendo o seguinte, que tudo isso ficou para trás, mas estamos aí na pós-modernidade, internet, televisões, mídias sociais, mulheres querendo ganhar likes, homens querendo ganhar likes, mulheres produzindo seus corpos, homens produzindo seus corpos, para poder ser o melhor, o mais bonito, a mais bonita, o mais sexy, a mais sexy, o mais sensual, e assim por diante. Homens se afeminando, mulheres se masculinizando para poder ter um padrão de beleza, a qual, para nós, como crentes em Cristo Jesus, não é o ideal. O nosso padrão é Cristo. Por isso que quando matamos esse anseio pelo prazer carnal, como o pastor Mac Jones e tantos os outros amados aqui falaram, é o que vai agradar o Espírito Santo em nós. E vou dizer uma coisa para vocês, meu querido, como é importante você abrir a boca e confessar a Deus. Aquele dia que, de repente, você andou na rua e viu uma pessoa em uma situação onde acabou lhe chamando a atenção de uma forma errada, ou até mesmo um rapaz, um homem, que muitas vezes você sobrejulga e julga ele, muitas das vezes até mesmo de uma forma totalmente errônea. As brigas, invejas que o pastor Melk falou dentro do contexto eclesiástico, né? E aqui eu não me refiro em todos os âmbitos, do pastoreio, como também do corpo diaconal, como também dos professores de EBDs, de irmãos que mordem-se uns aos outros para adquirir status gospel, eu vou até usar esse termo
ridículo que temos hoje em dia, mas é uma realidade que acontece porque nós não entendemos essa morte da nossa carne, não entendemos essa morte do ego, porque quando a gente simplesmente prega contra o pecado para aquele que não é cristão, esquecemos também de tratar o pecado do cristão. E para tratar o pecado do cristão, você tem que levar a palavra como ela é, usar uma exegese bíblica, sem arrodeio, sem pontos distantes, sem fazer ligações do início ao velho. É pegar um texto que trata, Gálatas, por exemplo, 5, do 19 ao 26, é algo maravilhoso, mostrando as duas faces de cada um de nós. E, pastor, para encerrar, e amigas, vou dizer para vocês o seguinte, como é bom, além de você abrir a boca e confessar a Deus, é você procurar um amigo da alma, como vem sido tratado esses dias, e hoje não é diferente. Confesso a vocês, há um tempo atrás, que tive um pequeno problema sobre essa questão de sexualidade, e tem um amigo a qual chegamos, conversamos, e falando para ele que pensamentos da minha vida passada estavam me assombrando naquele determinado período. Não é porque estava buscando filmes na internet, não é porque estava acessando sites, não era tanto isso, mas eram pensamentos que eu tinha certeza que estava para trás, eles vieram novamente. E a gente conversando, ele me fez entender que a minha velha natureza estava tentando me buscar de volta a fazer aquilo que eu outrora fazia. E ele disse, meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Meu irmão, como é que está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Meu irmão, como é que está a sua consagração em jejum para matar a sua carne? Eu disse a ele, meu irmão, está cambaleando. Assim, tem dias que sim, tem dias que não. Ele disse, meu irmão, não dá. É todo dia. É todo dia. Foi o que Cristo disse, carrega a sua cruz, siga-me. É todo dia. Pegue você mesmo, essa sua velha natureza, coloque na cruz e saia arrastando aos pés de Cristo. Aquilo para mim foi maravilhoso, porque um dia achei que estava tranquilo e bem, porque Deus me fez vencer muitas coisas atrás, mas eu esqueci que foi Deus que me fez vencer, e não eu que venci por mim mesmo. Queria deixar isso para nós como reflexão. Obrigado, irmão Gilânio. Ontem eu vi uma citação do pastor David Wilkerson. Ele disse algo interessante que vale a pena a gente considerar. Vivemos em uma triste época em que devemos também evangelizar os evangélicos. Para a gente pensar sobre isso, tá? É uma grande realidade. Pastor Pontes, meu irmão, por gentileza, gostaria que o irmão descrevesse o pensamento profano referido nessa passagem de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 12. O irmão tem aí 2 minutinhos, é um desafio, eu sei, mas nós precisamos correr contra o tempo. Por favor, 1 Samuel 18, do 6 ao 12. Pois bem, vou ler o texto que diz assim, 1 Samuel 18, 6 ao 12. Quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, como tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, o espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa. Enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes.
Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado e agora estava com Davi. Na minha mente, veio a seguinte lembrança, né? Alguém citou isso. Cuidado com o elogio, né? Então, um simples refrão de algumas mulheres exaltando a proeza de Davi fez com que o rei Saul ficasse com inveja. Criou-se em Davi um espírito de inveja, em Saul, melhor dizendo, um espírito de inveja. A inveja foi a raiz da guerra incessante que Saul moveu contra Davi. No começo, Davi era querido por Saul, mas depois de ouvir esse refrão das mulheres, o que aconteceu? As mulheres, Saul ficou com inveja de Davi e tentou contra a própria vida de Davi. Cuidado com a inveja. Cuidado também com os elogios, que podem causar inveja a outros. Temos que lembrar que a inveja é uma obra da carne, certo? E devemos tirar essa obra da carne de nossa vida. Não devemos imitar Saul. Saul ficou enraivecido porque aquelas mulheres atribuíram dezenas de milhares a Davi e somente milhares a ele. A Bíblia diz daí, então, naquele momento, então, Saul começou a perseguir a Davi. Cuidado, então, com esse sentimento da inveja. Deus abençoe, meu filho. Obrigado, pastor Francisco Pontes, pela sua contribuição. Quero me dirigir agora ao pastor Carlos para a gente finalizar aqui essa roda de conversa. Estamos aí no limite do nosso tempo. Pastor Carlos, baseado em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 23, eu gostaria de ouvir, né, a sua explicação a respeito desse versículo sobre andar em santidade em espírito, né? Como que isso se aplica no nosso relacionamento, no dia a dia com Deus? Por favor, com a palavra, pastor Carlos. 1 Pedro 4, é isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 23. Pedro, capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 2. 21 a 23. 21 a 23. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, julgando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Aqui, irmãos, a nossa vida aqui está estampada aqui. Simplesmente uma obrigação nossa de sermos semelhantes a Cristo. Eu penso que quando o pastor Francimário disse que para pregar para crente hoje, o evangelho ele está tomando um rumo diferenciado. Por quê? Porque muitas vezes o próprio crente não está vivendo aquilo que lê e aquilo que Deus o orienta a fazer. Nós vemos aqui, para esta obra fosse chamada. Qual obra? Obra da santidade, obra da purificação, obra da justiça, obra da retidão, obra do amor a Deus, do amor ao próximo. A obra em que você olha para Cristo e vê o seu personagem principal, em que você olha para Cristo e vê nele
ou artistas que muitos veem em outras pessoas do mundo. Se nós não pararmos para refletir sobre as nossas vidas, como ela tem sido, aquilo que temos pensado, aquilo que temos vivido acima dos pensamentos, nós não estaremos. Muito se fala em avivamento, muito se fala em mudanças, mas eu penso que o crente hoje tem que aprender a mudar, ele tem que fazer uma introspecção, ele tem que fazer uma análise interna dele mesmo, de como ele está vivendo, se aquilo que Deus está orientando por meio da palavra está sendo apenas uma orientação momentânea ou está sendo uma verdade que está sendo aplicada em sua vida. Nós temos deveres, irmãos. Nós somos muito de pedir, nós somos muito de exigir, mas nós fazemos muito pouco daquilo que nos é ensinado dentro desta questão bíblica. Eu penso nesse sentido que, veja, ele diz assim, ele não cometeu pecado. Claro, nós sabemos que Jesus não cometeu pecado. Nós sabemos que nós também, pelo Espírito de Deus, podemos rejeitar o pecado. Nós estaremos fadados, né, a cometer alguns erros, sim, alguns pecados, sim, mas esses pecados, eles têm que ser pontuados. Esses pecados, ao serem pontuados, eles têm que ser trabalhados e eles têm que ser extirpados, eles têm que ser retirados de dentro de nós para que o velho homem, como o irmão Regiliano estava falando, ele não venha a sobrepor o novo homem. Às vezes nós damos vazão ao nosso espírito e não ao Espírito de Deus. Então, nós devemos sim, nós temos deveres, nós devemos cumprir aquilo que Deus está determinando na nossa vida. Sede santo porque eu também sou santo. Não é algo que você diz assim, eu posso ou não, eu devo. Eu devo. Coloque isso na sua mente, né? Nós vemos no Salmo 73, Salmo de Asaf, algo muito interessante a respeito disso. Ele começa dizendo que Deus é bom. Depois ele cai, por quê? Porque ele começa a olhar para o ímpio. O crente hoje está olhando para o ímpio. O crente não está olhando para Cristo. Ele está olhando para o mundo, como o mundo vive, da forma como o mundo vive. E isso tem colocado no coração dele o desejo também de ser. E lá no Salmo 73, 17, ele diz, quando eu entrei nos átrios do Senhor, acordei, despertei da minha vida. Entendi o que Deus queria para mim. Eu estava do lado errado. Deus me chamando para uma posição e eu tomando outra posição diante de Deus. Queridos irmãos e irmãs, isso é para nós, crentes. Volte ao primeiro amor. Ame o Senhor que lhe tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para a luz. Ele nos ama. Ele entregou a sua vida por mim e por você. E o que ele deseja de mim e de você? Que nós obedeçamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. As demais coisas, fiquem em paz. Deus sabe daquilo que necessitamos. Nem menos e nem mais. Mas na medida exata, ele vai dar a você, porque nós somos filhos de Deus e fomos criados à sua imagem e à sua perfeição. Não troque o amor de Cristo por um prato de lentilha. Não troque, como Esaú fez com Jacó. Não troque. Porque nós começamos bem, caminhamos normalmente. O problema é como terminamos a nossa vida cristã. Termine ela olhando para o alvo. E o alvo é Cristo Jesus, seu caráter e a sua forma de vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor Carlos. Eu quero deixar uma pergunta para a meditação de todos aqui, os participantes aqui dessa sala, como também para você que está nos assistindo aí na sua casa, né, pensando, refletindo, avaliando a sua própria vida. Diante de tudo que foi falado já aqui esta manhã, quais são as aplicações das verdades dessa lição que você quer fazer em sua vida? Então,
Eu quero dizer, eu estou em construção. Eu, cada dia, conhecendo mais o Senhor e se submetendo a Ele. E eu penso que não pode ser diferente na vida de todos nós cristãos, filhos de Deus, que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Nesse momento, eu quero passar a palavra para o pastor Mark Johnson. Ele estará fazendo as considerações finais, encerrando essa conversa que foi bênção, muito significativa para o meu e creio para os nossos corações nesta manhã. Pastor Mark Johnson, com a palavra. Pastor Francimário, queria expressar gratidão para nos dirigir nesta conversa hoje de manhã. Todos os participantes também queria agradecer, porque todos nós recebemos uma bênção hoje de manhã. E vocês que estão assistindo nós, essa conversa, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amigos e amigas, eu queria encorajá-lo, receba esta conversa como um presente de Deus, porque esta conversa é uma conversa de ouro, é coisa precioso, porque você tem ouvido pessoas abrindo o coração, compartilhando sua própria peregrinação, aplicando a palavra de Deus com pureza e com precisão. E agora nós estamos saindo daqui com uma amizade mais firme e uma motivação mais acentuada para a gente buscar a santidade. Então eu ia só concluir dizendo o seguinte: recebendo este presente, meu amigo, minha amiga, qual será a sua decisão? Não esteja contemplando que tipo de coração está sendo oferecido a Deus. Que Deus te abençoe tomar a decisão. Eu queria oferecer nada menos do que um coração em chamas, ardendo com amor diante de um Deus santo. Se fizer isso, pode ter certeza, sua vida será transformada e Deus será glorificado. E até nossa próxima conversa. Obrigado, que Deus abençoe. Fique à vontade em compartilhar esta conversa com outras pessoas precisando ajuda da sua caminhada na busca de santidade. E até nossa próxima conversa.